E agora eu vou me apresentar, daí depois você se apresenta. Então, opa aí, pessoal, bem-vindos sempre ao podcast. Meu nome é Lourenço Franzato, hoje estamos aqui com o Daniel Rebouças. Daniel, se apresenta para o pessoal, fala quem que você é e o que que faz. Bom, olá, eu sou Daniel Rebouças, sou historiador, pesquisador, escritor, professor, um bocado de coisa. E o que que eu faço? Bom, eu faço algumas coisas. Eu escrevo, né, produzo, pesquiso livros sobre história. Nos últimos anos venho pesquisando bastante sobre imagens, né? Toda a minha, digamos assim, carreira, trajetória foi baseada em pesquisas sobre imagens da Bahia, de onde eu sou originalmente, apesar de não morar em Salvador atualmente. Moro em Santo André, no ABC Paulista. E o que eu faço é tentar recuperar essa memória visual da cidade, da Bahia de uma maneira geral, Salvador talvez mais especificamente. E venho aí nos últimos, vou colocar aqui, vai, uns 20 anos talvez, dedicado a achar essas imagens, né? Tenho encontrado algumas coisas, escrito outras, e é isso. Vamos conversar vamos falar mais ao longo da conversa aí, a gente vai esclarecendo melhor esses trabalhos aí. Cara, por que você não mora na Bahia se você pesquisa sobre a Bahia? Não seria mais Tá. fácil para o seu trabalho, né? Bom, a resposta é sim, não, né? Bom, o motivo que eu não moro lá é porque minha esposa mora aqui, é paulista, né? A gente se conheceu e alguém teve que fazer um movimento, né? Então, como o coração não tem geografia, então alguém teve que se mudar, né? Então eu É, decidi vir para cá em 2019, eu vim para cá, né? Até porque também nessa época eu estava com um prazo bastante apertado para escrever minha tese de doutorado e tal, então eu tive que eu optei em sair das. Eu dava aula, né? Dei aula durante muitos anos, mais de 15 anos. E então eu tive que parar de dar aula, né, para poder escrever a tese, porque realmente conciliar não estava muito fácil, não estava possível. E aí, logo depois veio a pandemia, né? Então, depois disso aí, eu comecei a engatar outro tipo de trabalho. Mas, enfim, eu vim morar por causa disso. Casamento, basicamente. cara, mas você considerou em algum momento que você se mudar para São Paulo poderia prejudicar alguma coisa no seu trabalho? Ou acabou não É, prejudicando em nada? na prática, não muito, assim, claro, né? Assim, é difícil avaliar hoje o que é que eu posso ter perdido ou não, porque voltar no tempo eu não teria como, né? Eu não saberia como ficou lá. Mas, assim, acho que foi um pouco também do contexto, né? Logo um ano depois que eu vim para cá veio a pandemia, né? Então, de alguma maneira, o mundo parou, né? Sim. E acho que também, aí, bom, aí depois que eu começou a voltar, eu já fui chamado para alguns trabalhos, então eu continuei na ponte aérea, sabe? Continuo ainda, faço muitos trabalhos lá. E Que então da hoje hora. eu vou constantemente, estive agora em Salvador esses dias, então não foi tanto prejuízo nesse sentido, assim, né? Claro, você pode ter um pouco perde um pouco do contato familiar, com amigos, né? Assim, isso de alguma maneira afeta, mas assim, para trabalho as coisas têm acontecido e tem sido interessante também, e de alguma maneira a internet hoje permite o trabalho remoto de uma forma muito diferente do que era, sei lá, 10 anos atrás, talvez. Mais tempo, com certeza, né? Antes era quase inviável. Hoje é mais Cara, o possível. que seria iconografia, né? O que seria isso? Pois a única Tá. coisa assim, iconografia que eu conheço é aquele canal, Iconografia na História. A única coisa que eu conheço de Uhum. iconografia. Mas o que Bem, seria? bom, tem algumas definições, assim, não é uma palavra com uma só abordagem, mas, digamos assim, a forma mais comum de traduzir essa palavra vem de uma tradição aí de um autor chamado Panofsky, Ivan Panofsky, que ele assim faz um esforço de dizer o seguinte: é como se fosse uma escrita através de imagens. Então você, digamos assim, pensa tudo o que antecedeu a imagem. Então, assim, desde as formas, escolhas dos autores, né? Uma certa escolha de temas. Então, normalmente a iconografia tem a ver com algum espaço geográfico delimitado, né? Ou algum tema. Então, a iconografia da Bahia, eu estou dizendo que são imagens relacionadas a esse espaço geográfico, né? Geográfico, imaginativo. No caso aí da Bahia é um estado também, né? E de uma certa Mano, população. Então, todo esse repertório de imagens que compõem, né? Então, vão desde temas, a escolha de temas, e diferentes suportes. Então, digamos assim, tudo que antecede as imagens. A iconografia é essa tentativa de entender esse repertório, né? Então, quando a gente fala iconografia baiana, é esse conjunto de imagens, né? Que a gente reúne, que a gente apresenta, que a gente tenta delimitar mais ou menos seus temas e delimitar mais ou menos assim os seus, digamos assim, suas relações com o contexto. É importante falar que para entender normalmente iconografia, a gente pode fazer um paralelo assim com iconologia,
que é uma tentativa de entender tudo que vem depois da imagem, sabe? Então, os sentidos mais profundos, as conexões, normalmente essas duas palavras são relacionadas, né? Assim, o que eu não sou, digamos assim, um habilitado a fazer iconologia, é uma coisa mais profunda, mais difícil. Então, a iconografia é um pouco do meu trabalho. Cara, e como você consegue saber o que vem antes da imagem? Tipo, como você consegue Uhum. ler a imagem? Porque Você- muita coisa pode ser só especulativa, né? Não é? Sim, tem bastante espaço, né? Assim, na verdade, tem bastante lacuna de muita coisa, tanto que vem depois quanto vem antes, né? Antes de como, depois. Mas o que é que a gente pode chamar assim de antes da imagem, né? A primeira biografia do autor, quando esse autor é identificável, né? Claro. Você tem as escolas, os estilos, né? Uma vez que você delimita um pouco isso, você tem esse horizonte, assim, mais ou menos. Você tem os tipos de suporte, então as variadas formas de você fixar uma imagem no papel, no suporte, vários tipos de suporte, né? Fotografia, depois você tem as várias formas de você fixar em objetos, por exemplo, em placas de ferro, aí você vai ter as gravuras. Então você tem todos esses tipos de suporte. Isso faz parte do interesse do iconógrafo, né? Saber e catalogar e conhecer essas diferentes formas de você reconhecer. E você tem, aí, digamos, um passo um pouco mais profundo. Uma vez você reunir essa iconografia, normalmente num determinado suporte, vamos supor que você reuniu a iconografia de aquarela sobre a Bahia ou sobre qualquer outro lugar. Você então começa a ver alguns padrões, algumas formas, algumas relações, algumas conexões com um determinado contexto, e com as escolas, né, de arte, etc. Você faz um pouco esse esforço. A iconografia, no geral, diz respeito a isso, né? Cara, que da hora, mano. Quanto É. tempo demora, assim, até vocês terem uma certeza de que é aquilo ali que vocês estão pensando? O que vocês têm que fazer? E quanto tempo de pesquisa, assim, claro, Uhum. obviamente que depende da arte, né? Mas quanto tempo, assim, de pesquisa, mais ou menos, vocês conseguem chegar a uma conclusão? Assim, que você consegue dizer aí que é muito Tá. objetivo? É, A gente sabe, depende muito, né? bom, tem algumas respostas para isso, eu acho. Primeiro que, digamos assim, a iconografia ela está num entrelugar entre história da arte, história, né? Assim, um pouco também de semiologia e tal. Então, dependendo de quem você, digamos assim, você goste, você tem algumas respostas para isso. Tem autor que acho que nunca se resolve, você nunca consegue chegar, tá? Primeiro que é muito comum os autores não deixarem nada escrito sobre por que eles fizeram determinadas obras, etc. Isso é muito comum, né? E mesmo que você tivesse escrito por acaso, né, sei lá, algum autor quis deixar registrado ou mandou uma carta para alguém, ou você faça uma pesquisa muito profunda sobre alguém, você consiga arriscar uma interpretação. Tem autor, por exemplo, que é um autor que particularmente eu gosto muito, que chama Didier Berman, né? É um francês, Georges Didier Berman. Ele fala que tem espaços que você não consegue alcançar. Você tem que lidar com essa falta, sabe? Ele é bem assim, numa linha meio freudiana e tal. Então, assim, tem um espaço ali que você não vai. Então, teoricamente, a sua resposta seria nunca, assim, nunca no sentido, vai ter sempre um espaço ali para uma dúvida, para uma imaginação, para uma possibilidade, sabe? O que eu quero dizer é que você não consegue fechar. Hum, Mas, claro, assim, tem lugares onde você tem, por exemplo, não só uma riqueza de produção iconográfica, mas também uma política de preservação dessas imagens, que você consegue, por exemplo, reunir um arsenal muito grande de iconografia no sentido de objetos iconográficos, né? Ou seja, diferentes desenhos, diferentes gravuras, diferentes aquarelas, diferentes pinturas, diferentes fotografias, num volume tão grande que, digamos assim, digamos assim, você, não vou dizer esgota, mas você tem sabe, um repertório muito grande. Deixa eu dar um exemplo assim prático para tornar isso mais claro. São Paulo, cidade, né, grande, importante hoje no Brasil, é, retroativamente tem uma iconografia, por exemplo, para o século XVIII e XIX, muito rara se comparada ao Rio e a Salvador. Então, os registros que chegaram até nós, ou que provavelmente foram feitos da capital paulista e de São Paulo de uma maneira geral, comparativamente do ponto de vista numérico, é menor do que outros lugares, assim. Rio de Janeiro é muito maior, entendeu? Então, a iconografia do Rio é muito mais completa. Então, se você for tentar fechar a iconografia, vamos chamar assim, do Rio, é muito difícil, porque além de ser muita coisa, tem muita coisa que vai aparecendo aos poucos, entendeu? Foi um lugar muito visitado, então foi produzida provavelmente muita iconografia sobre ela, tantas que a gente conhece quanto as que podem vir a ser descobertas, sabe?
Então é mais difícil. Em outros lugares, assim, você consegue de alguma maneira falar, bom, a gente tem uma iconografia mais. É mais ou menos isso que se conhece hoje, tá? Mas tem aparecido Cara, bastante coisa. a Bahia deve ser um lugar extremamente complicado, né, mano? Porque, pô, é um dos primeiros lugares, assim, que surgiu no Brasil, né? Então, Hum. pô, deve ser extremamente complicado para trabalhar. Vocês devem pegar arte que é muito antiga e quase não tem nada, entende? Para fazer alguma coisa. Você já pegou alguma imagem onde você falou, cara, não tem basicamente nada para trabalhar. Não tem nada aqui. Ó, Tem o que algum a que gente você pegou? tem, assim, o que a gente pode dizer é o seguinte, até onde a gente sabe, então sempre assim, né? Até onde a gente sabe, até onde chegou até nós, por exemplo, a parte de colonial, assim, quem realmente produziu muita imagem sobre a Bahia, mas não só, sobre o Brasil, mas já foram os holandeses. Eles tinham por causa da guerra, né, por causa de todo o processo de luta, de tentativa, né, de tomada da colônia por parte dos holandeses, eles, ao passo que iam fazendo isso, também produziam uma série de livros e imagens para meio que reportar esse processo aqui lá na Holanda, sabe? Então isso gerou uma iconografia muito grande. Contrária, digamos assim, de uma maneira um pouco oposta a isso, Portugal nunca foi muito assim conhecida por sua rica iconografia das suas colônias. Primeiro por uma questão de segurança, né? Então eles guardavam muito esses mapas, essas imagens não circulavam, não se sobrou tanta coisa e não se produzia, digamos, comparativamente, tanto quanto os holandeses produziram, sabe? Então, por exemplo, estou dizendo isso porque se você for, por exemplo, para a época da Guerra Holandesa, não, mas um pouco depois, então, o que a gente chama de século XVIII, aí realmente a iconografia é bem rara, sabe? Então, porque não chegou muita coisa. Aí Portugal, exatamente porque começa a perceber que precisa dominar sua colônia, começa a produzir os primeiros mapas, começa a mandar alguns viajantes para cá, então eles fazem, né, o que eles chamam de riscadores, né, desenhos, assim, primeiros desenhos e tal, não sei o que e tal. Então essa área, esse período é mais difícil, sabe? É mais áspero, assim, você vai sofrer um pouco. Quando, aí um pouco de história, né, quando tem a coroa portuguesa vem para cá, fugindo de Napoleão, ela chega aqui, então assim, junto com a coroa também chega, digamos assim, uma nova postura de Portugal, de chamar artistas, de permitir viajantes. Isso gera, por consequência, tanto desenhos, digamos, oficiais, financiados pela coroa, depois pelo Império, quanto gente circulando, entendeu? Então, ao circular estrangeiros, principalmente, né? Eles registram, entendeu? Em cadernos, desenhos. Marinheiros, por exemplo, fizeram muitos desenhos, tanto da costa, né, assim, do mar, como depois alguns que vieram ficar na cidade. Então, para no século XIX, aí realmente cresce bastante, sabe? Então, tem um pouco dessa, digamos assim, relação entre produção imagética e contexto político, que é diferente do que é hoje, assim, que é para a gente, a produção de imagem é um volume tão surreal, você produz imagem absurdamente pelo celular de todo mundo, você pode desenhar, enfim, é um volume tão surreal que hoje pode parecer um pouco estranho você imaginar que, pelo menos porque chegou até a gente, a imagem era uma coisa rara, nesse sentido, sabe? Cara, que da hora! E para onde que vai todas essas informações? Obviamente é para museu, né? Provavelmente. Uhum. Mas como que funciona? Tipo, vocês vendem as informações para eles? Como que é? Você tá com um grupo para fazer essas coisas? Como que acontece todo o processo para chegar no museu? Uhum. Museu é um dos lugares, tá? Não é o único, não. Digamos assim, claro, é um dos principais. Vamos chamar assim, guardadores, manutenedores, divulgadores, de certa maneira, né, nas suas exposições, nos seus eventos e tal. Assim, realmente o museu tem um papel fundamental nisso. Mas tem outros, assim, tem instituições que também tiveram esse papel. No caso do Brasil, desculpa, por exemplo, os institutos geográficos, né? Rio de Janeiro, Bahia, o Instituto de São Paulo. Então, assim, são lugares que também produziram suas próprias imagens, guardaram fotografias, etc. Tá? Isso varia um pouco, viu, Lourenço? Assim, por exemplo, no caso da Bahia, além dos museus, claro, né? Você tem instituições de pesquisa que, de alguma maneira, também hoje ajudam nessa recuperação da memória, sabe? Que é, como eu falei, o Instituto Geográfico. Lá na Bahia tem um chamado Instituto Feminino, que era um instituto de, digamos assim, filantropia ligado ao universo feminino, que também tinha uma coleção de fotografias, né? Você tem, atualmente, inclusive, eu sou, né, colaborador associado do Instituto Flávio Abubac, né, que é oriundo, digamos assim, de uma ação cultural e de memória de um
casal que é colecionador, né? E que resolveu, diferente de outros colecionadores em outros momentos, né, de publicizar a sua coleção, né? E outro momento quer dizer, outra situação são os colecionadores, né? Esses, assim, são, digamos assim, mais particulares, porque, no geral, colecionador tem e guarda, não divulga. Entendeu? Por questão de não querer, de vaidade, ou de segurança também, às vezes são objetos caros, né, e tal. Então, eles guardam, assim. Não, no meu trabalho, especificamente, eu, graças a Deus, tive acesso a colecionadores, né, que ou herdaram imagens de alguma da família, ou compraram, né, nesses leilões e tal, e que disponibilizaram para a gente colocar em livros, né. Então, hoje que eu digo, vamos chamar assim, da década de 2000 para cá, pelo menos, não, década de 90 para cá, já tem muitos livros, né, que ajudam a divulgar essa iconografia, entendeu? Eu, né, para Salvador, eu participei de alguns, escrevi, ajudei a escrever, ajudei a pesquisa e tal. E aí você começa a conhecer, né? Na internet tem alguns sites também, assim, ligados a essa memória, né? Em São Paulo tem o Brasiliana, que é uma mistura de alguns acervos de bancos e de instituições privadas. Então é isso, é mais ou menos isso assim. Sinteticamente, museus, colecionadores, alguns institutos e sites e Mano, que livros, da né? Tá. hora. E, mano, e como que, por exemplo, vamos dizer que eu vou dar essa informação para um museu, né? Como Uhum, que eles vão confirmar que se o que eu estou dizendo é verídico? Afinal, se uma boa história for contada, por que eu não acredito, né? Então, uhum. como eles podem verificar se é verdade, se é basicamente eu que estou estudando, tá ligado? Como eles Quando podem você saber? fala. Ah, sim, quando você fala o quê? O que eu escrevi sobre a imagem ou a imagem propriamente dita? Não, sobre o que você escreveu para imagem e você passa para um museu. Como eles vão confirmar? Se é você que estudou, tá ligado? Ah, sim, não, normalmente os museólogos, historiadores, ou seja lá o que for, eles trabalham em parceria, né? Não é exatamente claro que, É, claro, às vezes você pode, assim, estou considerando que ninguém vai fazer isso de má fé, né? Mas você pode ter uma determinada interpretação ou uma informação sobre aquele documento que depois se verifique que não é verdade, que ou que o documento seja, digamos, falso, ou que a informação não condiz, não é daquele autor, não é daquele período, tá? Isso aí a gente fazendo, digamos assim, meio que num processo. Vou te dar um exemplo prático, assim, para responder. Já sei, vou te dar um exemplo. Uma determinada viajante inglesa, estava viajando na Marinha e tal, então, quando a coroa veio para cá, na época da independência, ela veio também, fez um diário, fez uma série de imagens e escreveu um diário, o diário foi publicado e tal. Ok, tudo certo. Recentemente foi encontrado um diário pequeno, assim, que não foi publicado, sobrou e foi vendido num leilão de um inglês que teve, um inglês, não, desculpa, um francês, que teve na mesma época, e os desenhos são muito parecidos, dos lugares, sabe? Então você começa digamos assim, confirmar que, de fato, aquele lugar era mais ou menos assim naquela época, aqueles desenhos dizem, sabe, formas mais ou menos parecidas, a topografia daquele lugar é mais ou menos parecido, e aí você começa digamos assim, ter um certo repertório, entendeu? Às vezes pode aparecer um desenho muito diferente, uma coisa que fuja muito da curva, né? Que você começa a estranhar, assim. Mas mesmo assim, isso é uma coisa que eu estava até conversando esses dias com um pessoal dos colecionadores que me perguntaram se aquela imagem podia ser da época. Eu falei que talvez seja muito mais. Dá tanto trabalho você mentir, historicamente, porque você tem que ter um repertório muito grande para você, digamos assim, conhecer muito de uma época para você criar uma imagem de uma época, entendeu? Hoje, né? Então, por exemplo, se eu quisesse criar sei lá, um quadro da Bahia do século XIX, eu tinha que conhecer absurdamente, porque a chance de eu dar um fora, assim, alguém fazer uma metodologia Sherlock Holmes, assim, e desmascarar a falsidade é grande, sabe? pô, demais, Então, cara. mas funciona um pouco assim, né? Meio comunidade, meio pesquisadores, e às vezes tem pesquisador que pesquisa uma coisa que você nunca imagina na vida, ele vai olhar aquele negócio e falar, isso aqui não faz sentido. Não tem porque ter sei lá, um exemplo. Vou dar um exemplo assim, só prático mesmo. Eu estava olhando um quadro de uma ladeira que tem aqui em Salvador, né? Aqui no caso, lá em Salvador, que a base do poste mesmo, da iluminação da rua, ela era de uma época específica e o quadro era anterior. Aí eu até comentei isso, eu falei, ó, realmente esse quadro deve ser dessa época porque
o poste aqui, a base do poste está batendo. Você imaginar que alguém conheça sobre base de poste é um conhecimento um pouco exótico, né? Então, assim, um falsificador provavelmente não se tocaria que poderia ter diferença entre um poste de uma época e outra. Não é nem o poste, né? A base do poste. E quando, por exemplo, a arte é de um navio que tá navegando no mar, tá ligado? Como que você Uhum. sabe o quê, tá ligado? Você vai falar, pô, esse mar aqui é de tal lugar, pô. Como você analisa, mano? Como você Sim. analisa uma arte no meio do oceano? Como que faz É, isso? não, do oceano é um pouco difícil. Assim, quando ele normalmente chega digamos assim, tem uma coisa também, Lourenço, como a gente falou de iconografia, né, de uma determinada prática cultural que a gente sabe que existia numa época. Então, por exemplo, no geral, a formação dos homens na Inglaterra, um pouco na França, mas principalmente na Inglaterra, os homens chamados cultos, como hoje, por exemplo, as pessoas cultas, sei lá, falam duas, três línguas, na época, saber desenhar fazia parte, sabe? Ah, Então, por exemplo, é muito comum marinheiros que tenham diferentes níveis de talento artístico, assim, era muito comum eles terem um caderno que eles anotavam, né? Então chegavam numa determinada costa de uma cidade, como Salvador, né? Tá na beira do mar. Eles então iam lá e desenhavam, entendeu? Isso durante a viagem, né? Eles faziam isso com motivos variados, seja como uma coisa, digamos, pessoal, mesmo da prática cultural deles, entendeu? Ou seja como uma atividade, digamos assim, como obrigação de trabalho mesmo, sabe? Então cara, eles é diferente, né? É outro mundo. Então assim, então você vai ter não, muitos desenhos desse nível assim, né? E aí você consegue identificar. Então, por exemplo, Salvador especificamente, ela tem uma geografia na sua costa, né? Outros lugares da Bahia também. Mas Salvador, que é o que eu conheço um pouco mais, assim, tem alguns pontos que são muito identificáveis, assim. Então, quando a gente bate o olho, a gente sabe que é de lá. E quando a gente bate o olho e acha muito estranho, a gente, opa, tem uma coisa aqui que tá fugindo, entendeu? E aí a gente compara com imagens de outras épocas, né? E hoje está melhor, né? Porque com a internet você tem acesso mais rápido a uma série de imagens que antigamente eram mais difíceis, né? fica muito mais fácil. Aliás, você falou da internet, cara, e eu queria te perguntar, na sua opinião, utilizar a inteligência artificial para isso é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Porque ela não vai ter aquela coisa humana, né, da identificação. Como, você acha que é uma boa ideia ou não? Para identificação, eu te confesso que eu ainda não vi nunca li nada sobre isso, assim. Para Ah, identificar, né? Mas recentemente eu estava conversando com um colega também que gosta de imagem. A gente estava trocando uma ideia sobre isso, mas não nesse sentido, estava trocando em outro sentido. Que é o seguinte, é sobre colorização. Então, por exemplo, no geral, é muito comum que imagens até a década de 60 e tal, né? Elas fossem o que a gente conhece como preto e branca, né? Na verdade, não é exatamente preto e branca, tem sépia e tal, enfim, mas isso não vem ao caso. Mas a gente chamaria hoje de preto e branca, elas não são coloridas como a gente conhece hoje, tá? E é curioso porque ele me pediu uma imagem, a gente estava conversando sobre isso. Aí ele falou: eu vou colorizar aqui na inteligência artificial, num programa de inteligência artificial. Aí eu perguntei para ele assim: como é que a inteligência artificial criava um repertório para, no caso, colorir aquela imagem, né? E ele falou: hoje, digamos assim, os programas têm melhorado, mas, claro, em referência talvez ao princípio da inteligência artificial. Mas isso é um pouco arbitrário mesmo. Então, eu vou dar um exemplo prático do que a gente estava conversando. Era uma imagem de uma região em Salvador chamada Praça Castro Alves, que é muito famosa e tal. E tinha um carro, assim, no meio da praça. A foto era, né, de um lugar para outro. Então, tinha uma praça, tem até hoje, né, uma estátua do Castro Alves, que é o poeta, e tinha um carro. A inteligência artificial pintou de vermelho. E eu falei, nossa, um carro vermelho? Como as imagens que eu conheço, no geral, são preto e brancas, então, assim, pode ser que tivesse carro vermelho, mas elas aparecem escuras nas fotos preto e branca, vamos chamar assim, né? E depois, posteriormente, aí já é década de 60, 70, já tem carro de várias cores, né? Eu falei assim, a pergunta é bem simples, eu perguntei por que foi a inteligência artificial escolher um carro vermelho, entendeu? E aí cara, isso é muito louco, né? Porque se você parar para pensar, essa inteligência artificial, por exemplo, no caso especificamente da iconografia, tal, da década de, sei lá, 50, né? Se ela for colorir, de onde ela vai tirar essa referência? Entendeu? mas antigamente tinha muito carro colorido, não tinha? Tinha Porque bastante? antigamente depende, entendeu? Então, Ah, antigamente de que época? Então, assim, a foto era 50.
Então, assim, teria que. Eu não sei exatamente como aquela base de dados da inteligência artificial foi alimentada, foi, né? Para deduzir que aquele carro, que tá um carro bem assim na frente, bem grandão, era Cara, vermelho. Ou ele deduziu, por exemplo, do cinema. É porque a minha conversa com ele chegou nesse nível, sabe assim? Então, assim, quando você. tá. Entendeu? Assim, um Cadillac vermelho que aparece nos filmes, talvez, assim, de Hollywood, mas não tem nada a ver com Salvador, entendeu? Sabe uma coisa Sim, meio falha na Matrix, assim, mas que, enfim, funciona, entendeu? entendo até por conta que Salvador, Salvador tem uma arquitetura muito parecida com os países da América Central, né? Por exemplo, Cuba, Salvador, coisa assim, né? Daí eu Uhum. acho que a inteligência artificial pegou, como é bem parecido, pegou, pô, parece carros de Cuba, tá ligado? Parece carro de Pode Salvador. ser, sim. Eu acho que é tipo isso. Cara, Ou, pode falar, pode falar. não, ou então a referência pela marca. Entendeu? Porque era assim, a indústria automobilística, digamos assim, de maior força, pelo menos no Brasil, assim, é a Ford, né? Durante muito tempo foi a Ford. Depois é que vão chegar outras marcas, a Volkswagen, na década do Juscelino e tal, né? Então, os carros mais comuns antigamente eram Ford. Então, aí ele pode ter, digamos assim, importado essas informações dessa fábrica, eu não sei, eu tô aqui chutando. Mas, enfim, desse tipo de repertório, entendeu? Mas o que eu estava conversando também com ele, eu falei, ó, eu acho que isso é muito legal. Isso vai ter um futuro muito absurdo daqui a um tempo, entendeu? Nesse sentido, assim, de você ter um repertório absurdo de iconografia colorida, que você vai conseguir fazer esse tipo de processo com muito mais precisão, entendeu? E, cara, e você acha, né? Você falou que você só vê fotos preto e branco, né? Na maioria. Uhum. Eu não considero muito preto e branco, eu considero mais um amarelado mesmo, um sépia, tá Sim. ligado? Uhum. Mas, Uhum. mas enfim, você acredita que você vê imagens coloridas meio que atrapalharia o seu trabalho? Já que você só vê imagens que é literalmente preto e branco? Tipo, você pode identificar muito mais um carro preto e branco do que um carro colorido, tá ligado? Pelo menos eu Uhum. imagino. O que Uhum. você acha? Porque aí até é curioso você perguntar isso, porque eu dei uma entrevista recente sobre história da fotografia e tal, e uma das perguntas da jornalista foi quando começou a fotografia colorida em Salvador. E aí eu falei com ela que esse tipo de referência que a gente tem, que existe o preto e branco, ou sépia, como você quiser chamar, na verdade não é sépia porque o papel que você imprimia era albuminado, era de folha, de albumina de ovo mesmo, sabe? Então, por isso que ela tem essa cor meio amarelada que você está falando. E depois vai ser o negativo em vidro, aí ela realmente vai ficar mais próxima do que a gente entende assim como um preto e branco, né? Tons escuros, né? Tá. Enfim, mas o que eu falei para ela é que a relação entre fotografia colorida é muito mais complexa e antiga do que a gente imagina. Vou te dizer por quê. Logo no começo da fotografia era muito comum que você tirasse a foto, ela não tem cor, mas ela era colorida depois, logo depois. Porque a pessoa, então, assim, você colocava, mesmo que seja, digamos, uma cor mais aquarelada, você pintava, por exemplo, o verde, pintava um vestido, pintava um rosto, retocava. O retoque na foto, que poderia ser inclusive de cor, acontecia desde o começo. Depois, quando viram os postais, aí que a colorização vai existir mesmo, entendeu? Claro, são colorizações que são, digamos assim, não necessariamente baseadas num realismo que a gente poderia imaginar, sabe? Ah, eu vi o céu azul, eu vou tentar reproduzir aquele céu azul exatamente daquela forma. Não é assim, tem variações, entendeu? Então, mas enfim, tem cor. Acontece cor, muito mais do que a gente imagina. Agora, claro, depois que o filme colorido se populariza na década de 60 e depois de 70 e por aí diante, e a fotografia preta e branca fica um pouco mais ligada ao mundo artístico, né? Ou fotoreportagem e tal, aí a colorização vai ganhar outra dimensão, né? Que ela vai ter muito mais a ver com um referente real, né? Mas não, nesse sentido, então, te respondendo, não me atrapalha. Pelo contrário, para mim inclusive bem legal. Porque quando eu encontro cor, seja ela pintada posteriormente, seja ela impressa, né? Porque postal é impressão, né? Num papel, eu acho ótimo, assim, porque te dá um momento ali para você pensar por que foram escolhidas aquelas cores, o que é que tá dizendo ali, né? Isso é bem legal. Ah, Além mano, do prazer estético, né? Que são fotos bonitas. não, sim, cara, que da hora. Pô, aliás, eu aposto que vocês pegam muita coisa que pode ser, tipo assim, representativa, né?
muita arte representativa, muita coisa que você fala, cara, mas eu tô vendo, mano. Como que vocês analisam essa representação? Por exemplo, vamos dizer que, Uhum. sei lá, tá no mar e daí o cara coloca um polvo gigante, por exemplo. Você Uhum. fala, pô, Uhum. existem polvo gigante, né, mano? Uhum. Então, como que funcionaria para Uhum. poder pegar uma representação de um polvo gigante? O que Ah, você sim. analisaria? Tá. Vamos ver. Acho que a gente pode pensar assim, três coisas. A primeira é o seguinte: é, o Brasil é um país, bom, não vamos entrar nessa conversa, mas assim, a gente Tá, é descoberto em 1500, tá? Beleza? tá, sim. É, de 1500 até 1600, basicamente a iconografia mais recorrente são os mapas cartográficos, né? E os desenhos que acompanhavam eles, né? E digamos, essa época é um momento meio que de transição, digamos assim, de um mapa mais, digamos assim, baseado em mitologias e desenhos mais fantasiosos, tá? E esses desenhos fantasiosos, barra mitologias, esses desenhos que você está falando, por exemplo, um povo, um bicho gigante, sei lá o que for, os próprios indígenas, né? Eles eram buscados de outras fontes literárias, de outros desenhos, de miniaturas. E você está passando para uma época onde a representação cartográfica é um pouco mais cartesiana, ou seja, você tira um pouco dessa ideia imaginatória, né, de desenhos imaginatórios, e tenta representar uma coisa mais, digamos, matemática, euclidiana, sabe, as perspectivas e tal. Beleza, isso é uma coisa. Passou aí. Agora você vem para o começo, digamos, século XIX que eu falei, tá? O que vai acontecer é o seguinte: o cara, o viajante, o artista viajante, seja lá o que for, ele tá aqui. E às vezes ele tá num barco ou tá de passagem, não dá para ele, num barco, por exemplo, desenhar, pegar o estojo de aquarela dele e fazer ali na hora. É impossível. Não rola isso. Não é assim que funcionava. Ele fazia o seguinte: ele desenhava ali, fazia um rabisco, marcava, às vezes com uma cor só para lembrar, ou escrevia. Aí depois, né, em outro momento, ele finalizava essa aquarela, tá? Se fosse colorido, se fosse aquarela. Se fosse um desenho, seja lá o que for. Beleza. Era muito comum, Lorenzo, que, digamos assim, quem, por exemplo, viajantes ou viajantes que foram pagos pelos seus países, pelas coroas, que, digamos assim, o grande momento da viagem não era só viajar, era voltar e publicar essa viagem, beleza? Só que como é que ele fazia isso? Ele entregava os desenhos numa casa editorial para fazer o livro, e aí é que tá. Os desenhos não eram, às vezes, muito bem feitos, no sentido, assim, de terem todos os detalhes, ou eram, digamos assim, faltavam alguns detalhes que poderiam interessar o público, principalmente do ponto de vista do editor. Aí o editor buscava, estou dizendo isso tudo porque ele buscava alguns clichês, que são imagens que não dizem respeito ao lugar, necessariamente. Então, vou dar um exemplo assim. O cara está na Bahia, assim, ele sabia que existia, digamos assim, negras, né, mulheres negras, vestidas de baiana, entre aspas, de saia, tudo. Então ele pegava, ele tinha alguns clichês prontos, que ele saía replicando tudo quanto é imagem, entendeu? Mas em que Ah, momento? Na hora que a gravura era impressa. Então ele tinha um desenho de referência e ele imprimia e colocava esses clichêzinhos na impressão, na gravura. Então ele tirava isso desse repertório, entendeu? Então às vezes você tem umas gravuras que você olha e você tem que ter esse cuidado. Falou, opa, isso aqui foi colocado no momento da impressão. Como é que você sabe isso? Primeiro que os clichês, a depender da casa editorial, mais ou menos se repetem, ou você tem acesso ao desenho original do cara, entendeu? Às vezes sobreviveu, aí você fala, nossa, no desenho que ele fez não tinha essa baiana aqui, vamos chamar assim, né? Grosso modo. E na gravura tem, entendeu? Você fala, nossa, então é esse processo aí. Isso, por exemplo, a iconografia está interessada em fazer esse repertório, mapear isso tudo que eu estou falando. Isso é que a iconografia mais ou menos faz, tá? Agora, o sentido de colocar uma baiana, não sei o que, aí já é um pouco mais iconologia, já é uma discussão um pouco mais profunda, entendeu? Nesse sentido, tá? O sentido das coisas. Deu para entender melhor, né? O que é a iconografia, né? Faz, entendi da hora, mano. Cara, é, adorei isso. entendeu? Aliás, cara, É um pouco assim. aliás, a gente sabe que sempre que um povo ou uma raça é marginalizada, normalmente eles utilizam artifícios para poder marginalizar historicamente aquilo, né? Então, eu queria te perguntar, antigamente a gente sabe que existiu escravidão, né, e tudo mais. Na época da escravidão, eles usavam algum artifício
para poder deixar os escravos menos humanos, igual na época do nazismo, quando eles faziam com os judeus, de pintar os judeus como se fossem ratos e tudo mais, eles utilizavam alguma coisa assim ou eles não chegaram a fazer isso? Ó, muitas coisas aí. A iconografia sobre a escravidão, digamos que é um capítulo à parte, assim. Primeiro que ela vai Ah, ter, assim, ela vai ter especificidade de cada região, tá? Vamos pensar nas Américas, pelo menos, assim, Estados Unidos é uma coisa, América Central é outra, Brasil é um pouco outra, e tal. Tá? Vai falar de Brasil, barra Bahia, que é o que eu tenho algum conhecimento, assim. Bom, primeira coisa, assim, a iconografia sobre a escravidão, ela tende no Brasil a primeira coisa, assim, a não enfatizar momentos de violência ah, explícitos e ou momentos assim de que a gente poderia hoje considerar de coisificação, né? Por vários motivos. Primeiro porque é uma época que o tráfico já está proibido, então falar sobre escravidão é um tema meio delicado, tá. tá? Não, a escravidão não foi abolida, o tráfico, tô falando, né? O comércio, tá? Isso é a primeira coisa. Então, assim, os desenhos que a gente tem sobre escravidão, tô falando aqui principalmente de aquarelas, gravuras e tal, eles normalmente vêm de estrangeiros, ingleses barra franceses, pelo menos que a gente conhece, não, alemães também, mas elas são, digamos assim, não são, digamos, o que a gente poderia chamar de artifícios para a denúncia, até tem, assim, mas não é tão assim, explícito em muitos casos, beleza? Isso é uma coisa. Tá. Fotografia. Quando chega a fotografia, e, digamos assim, a fotografia, ela deixa de ser uma fotografia, digamos assim, de retrato pessoal e de paisagem para ser uma fotografia de pessoas ou de outros sujeitos, né? E tal. Tem alguns movimentos. O primeiro é que você vai ter os escravos e ou libertos, enfim, pessoas africanas e seus descendentes, vamos chamar assim, vendidos em imagens como se fossem coisas exóticas, né? Então é um pouco do interesse, né, de um determinados viajantes europeus, de tanto de conhecer como de levar para a Europa esse souvenir, né, que era uma fotinha com os escravos, ou seja ele em momentos de digamos assim, de trabalho de rua, seja ele carregando uma cadeirinha de arruar, que era muito comum, né, que era uma espécie de meio de transporte aqui e tal. Não tem muita. Até tem, para São Paulo já tem um pouco de fotografia de lavoura, né? Trabalho no campo, sabe? Na Bahia não é tão comum, mas em São Paulo tem, na São Paulo, Rio de Janeiro, um pouco ali Minas, que é o trabalho no café, né? E tal. Então você tem alguma coisa nesse sentido, tá? De trabalho escravo, assim. Por exemplo, eu particularmente não vou falar assim, mas para Bahia eu não conheço nenhuma foto de senzala. Para dar um exemplo bem, Tá. entendeu? Foto da senzala, mesmo. Você chegar lá e tirar uma foto. Não tem. É uma coisa que, pelo menos se tem, não chegou até a gente, tá? Até porque boa parte dos fotógrafos eram fotógrafos comerciais. Então, assim, eles faziam fotos, tinha um sentido comercial um pouco na foto, sabe? Então, assim, o souvenir vai, outra coisa. O que vai acontecer também que é interessante é que escravos em outros lugares do mundo, nos Estados Unidos, aqui também, aqui talvez um pouco menos, aqui que eu falo no Brasil, eles vão buscar as fotos, a fotografia, melhor dizendo, pintura e quadro um pouco menos, mas principalmente fotografia, como uma forma de distinção social, de valorização a si próprio, entendeu? Então ele deixa, digamos assim, de ser necessariamente um objeto a ser fotografado e ser vendido como souvenir, desculpa, para ele mesmo querer tirar foto dele, entendeu? Nesse sentido. Então ele de alguma maneira, ele está produzindo a sua própria iconografia, entendeu? A sua representação. Então tem, assim, no geral, no geral quem tira foto são pessoas libertas, né? Tem até, eu tirei daqui, estava aqui atrás, qualquer coisa, bom, enfim. Tem um livro que é muito interessante, foi publicado em 2004, se não me engano, do George Hermakoff, a iconografia do negro no Brasil do século XIX, que aí ele vai realmente tentar mapear essa iconografia, vai aparecer, né? Tudo isso que eu falei. O trabalhador como, digamos, essa foto mais exótica, né, no exotismo, né? Você vai ter a fotografia essa que eu falei, mais de distinção social, fotografia do trabalho, né? Da cidade, onde ele aparece e tal, entendeu? É um pouco nesse sentido, mas fotografia, por exemplo, de violência ou de esse tipo de coisa, não é comum, assim. Quase não tem. Ah, ainda bem que não é comum, né? Ainda Sim, bem, nesse mas sentido, sim, é. Mas tinha a ver com o ainda bem. contexto da época, né? Assim. E, cara, e você falou do livro, né? Você já escreveu livro. E, cara, assim, eu também sou escritor. Eu não escrevo livro de Legal. história, eu escrevo livro de aventura, ficção e tudo mais. Uhum. E daí eu sei o quão
quão difícil que é escrever um livro aqui no Brasil, né? Então eu queria te perguntar, cara, para você escrever um livro de história para vender aqui no Brasil, o quão difícil foi para você conseguir? Porque a galera não parece tão chegada à leitura, Uhum. e ainda mais a leitura assim, de história. A galera Uhum. gosta muito de leitura de coach, não sei o que, romance, coisa estranha, e esse tipo de coisa. Então, como que foi para você divulgar esse seu trabalho e conseguir, enfim, vender isso? É, bom, tem algumas coisas, né? Assim, bom, só um esclarecimento, assim. No geral, a produção historiográfica profissional de historiadores de formação e tal, não sei o quê, está bastante ligada à universidade, né? Porque boa parte deles ou, né, fazem pós-graduação, então tem esse livro, digamos, vamos chamar mais técnico, né? Tá. Você tem um ramo, assim, que é um pouquinho... Também existe, que não é necessariamente de livros acadêmicos, no estrito senso, assim, que são grandes editoras que apostam em livros, sejam de romances históricos, sejam livros de história, né? Então, a Companhia das Letras, para dar um exemplo, assim, tem uma publicação legal de história, editora Record, Autêntica, Alameda. Então, tem algumas editoras que apostam nesse nicho, né? E você consegue, às vezes por incentivo próprio, digamos, a editora banca seu livro, às vezes é um meio a meio, aí tem formas diferentes, né, da coisa acontecer. No meu caso, especificamente, Lorenzo, eu tenho um livro que é resultado do meu mestrado, mas mesmo nesse caso, e meus outros todos os livros, a gente conseguiu viabilizar essa publicação através de leis de incentivo, né? Porque Lei Rouanet, para ser mais preciso, mas não só, tem outras também, tá? Fundo de Cultura e tal. Porque são livros caros, né? Primeira coisa, porque são livros caros, né? Assim, caro do ponto de vista da impressão. A impressão desse livro ela é cara, né? Então, eu trabalho ainda, né? Mas durante muitos, quase 20 anos, numa editora em Salvador chamada Caramurê, que tem um trabalho magnífico, assim, incrível, né? Através aí do Fernando Oberlanda, que é o editor, junto com o Márcio Chastney, que é a sócia, né? São, digamos assim, os mentores dessa editora. Eles conseguem viabilizar projetos culturais, aí faz captação, faz todo um movimento, convence patrocinadores, às vezes privados, de bancar, né, os livros. No caso, vou dar um exemplo assim, a Petrobras já bancou um livro da gente, né? Então, exatamente a partir da ideia de que digamos assim, a economia da cultura é uma coisa muito importante, né? Aí a história aqui entra como cultura, né? Entendeu? Então eles bancaram, acreditaram no projeto, né? E aí financiaram. E é interessante, porque aí você conseguiu viabilizar esses objetos, que são objetos relativamente caros, inviáveis para você, para eu, por exemplo, né? Ter o dinheiro para poder publicar. E fazer esses livros acontecerem, entendeu? Então, assim, nesse caso, para esse tipo de nicho que eu escrevo, de iconografia, não sei o quê, ele é um nicho que tem essa relação com o incentivo, né? Pô, mano, que da hora. E, cara, e quando É. você tá escrevendo, o seu estilo de escrita, ele é muito, assim, profissional mesmo? Ou ele é aquele estilo de escrita que você pensa, não, eu vou pensar na galera, assim, que vai pegar o livro e vai ler. Uhum, Entende? Um uhum. estilo mais casual mesmo. Como que é? Qual que é o estilo? Se eu entendi que quando você quis dizer assim, profissional, é no sentido de escrever pensando nos meus colegas historiadores de formação, De tá, um jeito, nesse sentido, você quer é, dizer, né? Não, não, sim. meus livros não têm essa... A linha editorial que a gente pensou não foi isso, assim, primeiramente, né? Claro que eles podem usar, porque aí, na verdade, é o seguinte, existe uma especificidade aí. Nos nossos livros são livros de história, é, digamos assim, muito baseados em uma metodologia acadêmica de história. Então tem fonte, tem bibliografia, né? Então a nossa referência para o leitor, para ele, digamos assim, embarcar no nosso argumento, é que tudo que a gente diz está baseado em fonte de época. Ponto. Pô, Então, da hora. seja leitor, digamos, diletante da história, seja profissional, se ele tiver não concordar ou quiser saber de onde a gente tirou aquela informação, a fonte está lá citada, ele vai lá e averigua ele mesmo, ele discorda, enfim, faz o que ele quiser. Então, tem isso, primeira coisa. Mas, quer dizer, mais não. Junto a isso, existe uma preocupação com o leitor, digamos, alvo, o leitor ideal do livro, entendeu? Então, são livros que a leitura é pensada para o público em geral, especialistas ou não. Uhum.
Dito isso, existe uma. Aí tem uma coisa pessoal mesmo, né? Do processo de escrita, que ele é uma. Eu acho que ele é uma constante, assim. Você vai tomando consciência da sua forma de escrever, para quem você escreve, a partir do momento que você vai escrevendo. Então, assim, você escreve, aí você terminou o livro, aí você fala, nossa, então o livro que eu estava na minha cabeça é agora que eu terminei, não era quando eu comecei. E aí você passa um tempo, você lê depois, fala, tá, o livro que eu tinha, vou escrever um novo. Você já ganha uma certa referência, você já sabe mais ou menos, você começa a ter mais clareza do objeto que você está escrevendo, né? Ver mais de fora, fala, nossa, então tá, então eu acho que não. Vou começar do final, vou chegar no começo, ou vou fazer pastas depois. Enfim, tem milhões de estratégias Sim. para você escrever, né? Isso você vai tomando consciência conforme você é, vai fazendo, vai produzindo, né? Né? Isso aí eu acho que acontece. E outra coisa que eu acho que também acontece, no meu caso especificamente, é que eu, além de ter sido professor, né, durante muito tempo, de escola, tô falando, né, escola de ensino médio, tá, ensino fundamental, eu pelo menos tinha uma preocupação muito grande com a comunicação, ou seja, chegar, me fazer entendível para qualquer público, entendeu? E isso dialoga com a escrita, né? Então, inclusive meu trabalho no Instagram, nas lives, agora conversando até contigo aqui, é exatamente fazer esse que a gente chama de, na nossa área, de história pública. Ou seja, uma história que tem esse background acadêmico, mas está se comunicando com todo mundo, né? Entendeu? Tá com essa preocupação aí. Não sei se eu te respondi, mas é um pouco Mas, isso, eu acho. claro. E, cara, e quanto tempo você demorou para fazer os livros? Qual foi o livro assim que você mais demorou para fazer? O que mais demorou, assim, foi o livro foi o último, né? O que eu lancei em 2018, um pouco antes de vir para cá, para Santo André, como eu falei. Que é o livro da eletricidade. Assim, ele é o maior livro, né? São 540 páginas, então você realmente não escreve 540 páginas em 2 fins de semana, né? Então, na verdade, assim, todo o processo foram quase 6 anos, né? 5 de Nossa, escrita e tal. É bastante coisa, né? O outro, o eu escrevi um livro sobre a indústria, né? Que é esse que, acho que não vai, ele tá aqui atrás de mim, acho que dá para ver um pouco, ele tá aqui, né? dá para ver, Esse dá pra aqui, ver. ele aqui. Ele foi de até uns 4 anos, mais ou menos. Esses foram meio concomitantes, né? Esse, o da eletricidade, eu não consigo nem pegar, porque ele é grandão, assim, ele é meio. Parece uma caixona, se precisar. Mas, enfim, Ah, esses dois aí foram os que mais levaram tempo. Mestrado é naquela história, né? 2 anos para fazer e tal, não sei o quê. Aí é mais ou menos isso aí. E fiz outros, né? Outros livros demoraram 1 ano e meio, mais ou menos. 1 ano, por aí, assim, né? pô, mano, mas que da hora. Mano, Uhum. iconografia é uma coisa muito valorizada aqui no Brasil? Ou não? Ou não é tanto? Hum, ah, depende um pouco do que você vai considerar como referência para medir a popularidade da iconografia, mas eu Hum, diria que tem se tornado um pouco mais, assim. Até porque aí tem duas coisas que eu acho que contribuem, ajudam, né? Primeiro a sociedade se tornou, nos últimos anos, cada vez mais imagética, então ajuda, né? sim. Mais amplamente, assim, né? A gente está muito mais bombardeado por imagens de diversas naturezas. A internet ajuda bastante. Aí outro fator é a internet, obviamente, né? Que atualmente com o TikTok tem valorizado um pouco mais o vídeo, né? Mas assim, pelo menos até o TikTok, um pouco TikTok, na rede vizinha, como fala, né, no Instagram, a imagem é carro-chefe, né? Então, inclusive, boa parte dos divulgadores de iconografia estão no Instagram, né? E um pouco mais anterior, né? Os sites, os portais têm ajudado. Então, assim, e também o Facebook. O Facebook é legal no sentido de que o Facebook, até por ter, no geral, pessoas de gerações um pouco mais antigas, são pessoas que têm um pouco mais de relação com a imagem, principalmente a relação da nostalgia, que é um capítulo à parte da iconografia, entendeu? Porque para muita gente, digamos assim, a relação entre iconografia ou imagens antigas e a nostalgia é o motor para elas, né? Então, assim, elas realmente estão interessadas em imagens antigas para, digamos assim, não é saciar bem a palavra, mas é, é, de alguma maneira alimentar, de alguma maneira ter uma relação com a nostalgia que elas têm de uma determinada época, de um determinado lugar, né? Isso tem um papel importante, entendeu? Ah, mano. Cara, e como que você entrou nessa área de iconografia? Uhum. Eu entrei por um convite do que eu acabei de falar, né, dos editores, né, para, digamos, auxiliar
um historiador que era muito famoso, recém-falecido aqui, lá na Bahia, né, que é Cid Teixeira. Ele estava fazendo um livro sobre a eletricidade, que é uma versão anterior a essa que eu publiquei, né, eu junto com outras pessoas. Então, assim, o livro essa pegada de livro de arte, né? Então tem um texto de referência, mas muitas imagens de épocas, e eu entrei como auxiliar de pesquisa. E aí gostei, assim, no primeiro momento e tal. E aí fui desenvolvendo, aí chamando outros projetos. E aí eu fui gostando, fui gostando, fui gostando. E tem um background um pouco familiar também, que minha mãe é fotógrafa. Ah, que Então, legal. de alguma maneira, fotógrafa é diletante, assim, né? Tirar foto da família e tal. É empresária, mas sempre teve foto lá em casa. Então, de alguma maneira, tenho desculpa, essa, essa conexão com a Bem, fotografia, né? Impensada, assim, nesse sentido, né? Estava sempre com foto ao redor de mim. E recentemente, assim, eu também busquei criar um campo profissional, né? Um campo de atuação, uma carreira mesmo, ligada à iconografia, por um prazer, por gostar, e também por ver que é um campo que é interessante ter ser um nome de, né? Tentar criar ali uma referência de um trabalho, né? Ligado a isso que eu falei há pouco, Larissa, que é para a história, é uma coisa que eu acho muito importante, que é a coisa da história pública, né? Ou seja, você fazer um esforço de escrever, de se comunicar, de produzir, de acontecer, de aparecer para além dos pares. Nada contra os pares, tá tudo ótimo, então tudo certo, sem brigas. Mas eu acho que a sociedade precisa, a sociedade que eu digo, fora os historiadores profissionais, tá o máximo possível em contato com a história, inclusive como forma de valorização do patrimônio, seja ele material ou iconográfico, né? sim. Cara, eu não sei se você sabe, mas muita gente fala que uma parte da história do Brasil foi perdida. Eu não sei qual é a parte da história. Uhum. Você sabe se alguma vez no seu trabalho você se identificou com uma parte onde parece que está perdida? Tipo, alguma coisa no seu estudo você fala, cara, essa parte aqui parece que sumiu, eu não tô mais vendo mais nada Sim. dela. Aham. Bom, iconografia, assim, eu acho que, você perguntou agora, eu tô aqui pensando, mas, assim, eu acho que esses meus, sei lá, 2 décadas de experiência, mostrou que, assim, a lacuna é o dia a dia. Tudo tá faltando. Tem coisas que tá faltando mais ou menos, assim, sabe? Eu acho por 2 motivos. Não, tem vários motivos, mas deixa eu pensar alguns aqui rápido. Primeiro que eu acho que, assim, a preservação é um ponto fundamental, né? Claro. Muita coisa se perdeu, muita coisa sumiu dos arquivos, muita coisa foi jogada fora mesmo, né? Seja porque é uma ação deliberada, seja porque não houve o interesse, né, de manter essas imagens, então elas se estragaram, desapareceram no caso de fotografia, sabe? Esse tipo de coisa, assim. Tem isso, né? Então, assim, tem muita lacuna. Muita coisa que se perdeu, vamos chamar assim. Vou dar um exemplo bem simples, assim, só sei lá, se você pega uma cidade como Salvador, ou até outro lugar, tem muita rua, muito lugar que não tem imagem que a gente conheça. Não tem, entendeu? Assim, vai ter recente, né? Vamos chamar assim, mas histórica, sei lá. Vamos botar aqui uma referência só para ter de base. 1950 para trás, não vai ter. Não é conhecido, ou não sabe se foi. E é vida que segue, entendeu? Não tem. Beleza. Aí, às vezes, como eu falei, vem uma foto de um viajante que, por alguma razão que seja, resolveu tirar uma imagem ou desenhar uma imagem daquele negócio que nunca apareceu. Você, nossa, tem uma foto, tem uma referência, entendeu? Uma coisa assim. Tem outra que eu acho, que aí é um pouco mais filosófica, um papo mais, mais doido, assim, que eu acho que existe, de fato, uma necessidade, um movimento de esquecimento mesmo, entendeu? Não dá para lembrar de tudo. Sim, Assim, eu entendo. acho que é o Borges até tem né, o Jorge Luiz Borges tem um conto chamado, né, o Funes, o Memorioso, né, que é um personagem, né, que está dentro de casa que ele não quer esquecer nada, então ele guarda a imagem de tudo, ele quer guardar tudo e tal, e ele enlouquece, né? Então, assim, Sim, faz parte, eu acho que de um pouco de um fluxo de determinadas sociedades, esse processo de esquecimento de algumas coisas, né? Algumas coisas são deliberadamente, pelo menos na época, assim, o máximo que se pode esquecer, né? Inclusive sobre isso, Salvador tem uma particularidade que aí é uma ideia minha, muito louca, mas é minha, tá? Assim, muito louca, eu digo assim, eu que inventei, eu não tenho base nenhuma para isso, mas eu acho. beleza. Teve uma época que Conspiração. teve uma época muito importante na cidade, que foi, digamos assim, o primeiro movimento de reforma urbana, porque a cidade tinha, digamos assim, um aspecto bastante ligado ao seu passado
português, sabe, tal. Então, assim, você conhece Salvador? Eu conheço um pouco, eu já É. vi vídeos sobre a história de Salvador, da É, galera contando. enfim, Sim, tinha uma perspectiva muito assim, ligada então eram ruas muito estreitas, uma configuração que é muito parecida com que quem, por acaso, conhece Salvador, Cheiro Pelourinho e tal, enfim. E esse momento ali da história, 1910, 1912, teve uma grande reforma na cidade. Em tese, por ser um momento importante e tal, poderia ter tido bastante imagem, né, dessas obras, por exemplo, ou dessa cidade um pouco posterior, mas tem pouca. Eu, por exemplo, tenho uma ideia, tenho uma hipótese, digamos, por isso que eu falei que eu não tenho prova nenhuma disso, é que provavelmente não se guardou ou se queimou, por exemplo, fotos, porque teve uma denúncia gigantesca de corrupção na época. Então, ah, entendeu? Nesse sentido que eu tô falando, sabe? Então, assim, era um negócio que era sim. importante esquecer. É importante não lembrar, entendeu? Por É, exemplo, do parte dos poderes públicos eu tô falando, sabe? Então, assim, se teve álbuns comemorativos e etc., apaga. Some, sim, assim. Ou, aí tá, então, sei lá, uma empresa de fora tirou foto, aí apareceu alguma coisa. Ah, tá. Aí um viajante teve aqui. Naquela época já tinham as Kodak, sabe? Que é as câmeras como a gente sim. conheceu, né? Tal. Então Clássico. alguém entendeu? Tira uma foto ou outra, aí você começa a recompor um pouco do cenário. Então tem postais que mostram alguma coisa. Mas assim, eu tenho essa ideia de que momentos de crise, por exemplo, a memória é no sentido de esquecer, não de guardar. Sim. Cara, e eu Faz acho que é sentido, muito. né? É Não, muito doido, mas faz, faz sentido. mas e também é muito difícil de provar uma coisa dessa, já que Ah, é muito difícil, é muito difícil. eu não tenho nada, tipo assim, pra provar. Isso, e aliás, mano, a gente já tá chegando aqui a quase 8 horas, então eu tenho duas perguntas pra te fazer, tá? Que eu faço Diga para lá. todo mundo. Primeiramente eu sou muito fã de filme, né? Eu assisto filme todo dia, eu adoro documentário, coisa assim. Tem alguma série, alguma novela, algum filme sobre o que você estuda, que você fala, cara, eu acho que isso daí seria interessante de recomendar. Tem alguma, tipo, sei lá, Escravizaura, tá ligado? A única coisa assim, que eu Ah, consigo pensar. Tem alguma coisa assim que você fala, cara, nossa. isso daí que faz sentido. Tá condizente com o que eu estudo. Boa pergunta. Caramba, filme. Sobre iconografia de uma maneira geral, assim. Histórico brasileiro, eu não sei se tem tanto, né? Tá. Não sei te dizer. Bom, vou falar um filme que tem a ver com a Bahia, que eu acho que pode ser um caminho assim de resposta. Eu acho que vale muito a pena assistir A Grande Feira. É um filme de 1959, sobre Salvador. Me fale agora no diretor, daqui a pouco eu pesquiso aqui, tá? Mas enfim, chama Grande Feira, tem no YouTube, é fácil de achar. Tô sugerindo isso porque, muito embora, para mim, que seja, digamos, um aficionado por iconografia, a década de 50 é ontem à tarde, para muitas gerações não é, né? Já faz bastante tempo. Então, assim, quem assiste esse filme tem um exercício muito legal, assim, é você, por exemplo, pesquisar as fotos de PRBG, as fotos, o Seu Lugar ao Terror, tem várias fotos de Salvador dessa época, que o diálogo do filme com a foto é muito legal, é quase como se fosse uma foto em movimento. Então, eu aconselharia a fazer esse movimento. Assim, quem quer conhecer um pouco da história de Salvador, um pouco mais recente, recente que eu digo década de 50, né? Tem pode fazer esse exercício, assim, talvez seja interessante, assim. Tô tentando lembrar um filme que tem a ver com iconografia que a gente estava conversando, que é um filme sobre Van Gogh, mas eu não tô lembrando, enfim, não vou conseguir lembrar. Mas fica a sugestão aí. A Grande Feira, Robert Pires, não sei, falei agora. E o que eu acho legal. Acho que dá um bom caldo isso aí. Cara, um filme baiano que é bom, mas não tem nada a ver assim com a iconografia, mas que eu gosto muito é aquele Ó Paió, tá Uhum, ligado? Do Lázaro uhum. Ramos, pô, aquele filme é muito bom, cara. É Aquele filme realmente interessante, eu gosto. bom. É bem da hora. E, cara, então a última pergunta que eu vou te fazer é assim: eu falo para todo mundo pensar nessa pergunta como se estivesse em Simpsons, que é o seguinte: imagina que você está com Deus no seu lado, você está numa nuvem com ele, e daí embaixo de você está passando toda a sua vida. E ele fala assim: ó, eu quero que você me fale qual é a perspectiva que você tem de toda a sua vida. O que você enxerga de toda a sua vida? O que você responderia para Deus se ele te perguntasse o que você está vendo nesse exato momento, sua vida inteira passando, o que você tem a falar sobre ela? Eu teria, acho que eu falaria assim, é,
Deu para perceber que eu gosto de viajar bastante, né? Sim, Tanto no sentido físico quanto no sentido de imaginação, assim. demais Então, também. acho que seria um pouco nisso aí. De alguma maneira, eu tenho um pouco desse perfil, tanto é que você começou me perguntando por que que eu tô aqui em Santo André. Não tô na Bahia, estudo Bahia e tal. Esse entre lugar me interessa muito. E eu gosto de viajar, de fato mesmo, assim, gosto do novo, assim, nesse sentido. E, ao mesmo tempo, eu gosto de fazer esse movimento de viajar para o passado, que é viajar pela foto, né? Muito embora eu não seja uma pessoa exatamente nostálgica, não sou, de fato. Mas eu acho interessante esse exercício. E respeito muito quem faz, mas não é muito o meu. Não, tranquilo. Eu odeio nostalgia também. Eu odeio Não nostalgia. sou, não. Não sou desse Ainda mais, time. ainda mais em filme, pô, isso aí já me irrita. E, cara, então, tamo junto. Primeiramente, muito obrigado por ter aceito participar. Espero que tenha valido Eu que seu tempo. agradeço. Cara, Super. gostei muito de você. Tamo junto. Seu podcast vai estar disponível amanhã às 8 horas. Manda tudo que precisar. Tamo junto. Tenha uma boa Tá bom. noite.